Hoje eu quero falar sobre assuntos que são profundos, como melhor é o funeral que a festa, o brilho no rosto e a lealdade de um relacionamento. Venha comigo a partir de agora, capítulo 7, 8 e 9, neste Devocional 2024, que estamos mergulhando de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho certeza que muitos ensinamentos você tem recebido. No capítulo 7, do versículo 1 ao 4, há uma direção e uma orientação do escritor que é um tanto quanto polêmica. Ele diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. O que o escritor de Eclesiastes ele quer dizer aqui nestas palavras tão polêmicas? A tristeza, ela reflete mais a realidade que as coisas que são fúteis e que as pessoas têm buscado constantemente, porque são alegrias momentâneas. E muitos que focam em diversões, em entretenimento, na verdade, estão vivendo uma ilusão. E quando vem o momento de tristeza, se revela quem é de fato esta pessoa. Vivemos num mundo que tem pouco a nos oferecer. Aqueles que têm o Senhor Jesus, eles refletem aos que estão de luto e dominados pelas mágoas, tristezas, a luz da vida e o sal da terra, que estas pessoas necessitam. Sobre a morte ser melhor que o nascimento, é porque aqueles que são de Deus estarão indo até Ele eternamente. Então, quando ele fala sobre esses assuntos polêmicos, com respeito a lugares que são de tristeza, serem melhores do que lugares que são de alegria, é porque ali, quando alguém chega com a luz de Deus, então essa luz, ela envolve a todos que estão naquele lugar, podendo então assim levar a estas pessoas a vida e a salvação que estas pessoas necessitam. No versículo 9 está escrito assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Deixar a ira nos dominar é descer a uma condição mental, emocional e espiritual trágica a nós mesmos. Quando que você viu uma pessoa que é dominada pela ira se dar bem? Sempre esta pessoa, ela sofre as consequências e, por fim, na maioria das vezes, tem uma morte trágica. Então, aqui vemos claramente que devemos buscar na sabedoria divina para não deixar a ira nos dominar. No versículo 10, ele diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Aqueles que pensam desta forma estão presos ao passado. Podemos relembrar os bons momentos da vida,
mas nós não podemos ficar presos a estes momentos. Temos uma vida pela frente e pela fé em Deus e com os nossos esforços podemos alcançar coisas novas e maiores e melhores, inclusive, que as que passaram. Você crê nisso? Lá no versículo 12 e 14 estão escritas as seguintes palavras: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Aí no versículo 14 ele diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Veja, jamais você deve apoiar a sua vida no dinheiro e em bens materiais. Isso não é sábio. O dinheiro, ele tem um limite. Quantas pessoas, por exemplo, que são bilionárias e com o dinheiro não são felizes na sua saúde, ou no seu emocional, ou no seu relacionamento, ou no convívio com os filhos, ou são dominados pelos vícios. O dinheiro tem um limite. Ele não consegue mudar estas questões. Não dá a capacidade de lidar e se relacionar adequadamente, pois isso, se relacionar adequadamente e lidar com as situações, vem de dentro e não do bolso. Além de não levarmos nada do que temos após a morte para a eternidade. Ninguém leva a lugar algum. Esses dias eu estive no cemitério e olhando aqueles jazigos, aquelas capelas, aquelas lápides, eu pensava, aqui tudo absolutamente e todos se igualam. Não existe ali o rico e o pobre. Quando enfrentamos o que o dinheiro não compra, o que nós vamos fazer? É importante refletir sobre isso. No capítulo 7 ainda, versículo 16 e versículo 20, fala o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmos. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Aí no versículo 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Entenda uma coisa, nós devemos ser justos, nós devemos viver na retidão, mas jamais conseguiremos ser justos como Deus. Ele é a própria justiça. Quando empregamos esforços humanos na prática do bem, quando tentamos conquistar a salvação pelos nossos próprios méritos, basear a minha justiça, a sua justiça no legalismo, acabaremos frustrados. Porque assim agiam os fariseus. Muitas pessoas são assim. Elas querem ser tão certinhas, elas querem fazer tudo direitinho, que elas tornam-se elementos julgadores e que sempre declaram palavras quando vem alguém tendo algum comportamento de condenação. Nós não devemos agir desta forma. No versículo 26, a palavra de Deus diz assim: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro.
Nós devemos aprender com os erros dos outros e não julgá-los, mas aprender para não cometer os mesmos erros. Quando nós vemos, por exemplo, o escritor falando isso, e quando vemos, por exemplo, pessoas que se enveredaram por caminhos como este de promiscuidade, nós devemos olhar e aprender com as consequências que essa pessoa colheu em sua vida, para não ir por este mesmo caminho. No versículo 29 diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A essência de Deus está no homem, mas também está o pecado. E essa natureza que nos conduz às maldições e desespero. Por isso temos que ser pessoas conscientes de que nós decidimos pelo caminho que iremos. No capítulo 8, versículo 1 diz: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Que lindo isso, né? Essas palavras nos mostram que quando temos a sabedoria divina, nosso rosto resplandece paz, alegria, serenidade. Eu fico tão feliz em ouvir e ler essas palavras, porque confirmam o agir de Deus no meu ser, e eu tenho certeza que no seu também. Graças a Deus por isso, não é? Bom, no versículos 5 e 6 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Esses males são os espirituais, porque as aflições da vida vêm sobre todas as pessoas, mas aquele que é sábio tem a capacidade para lidar e agir diante de todas estas situações, na hora e no tempo certo. Que interessante, né? No capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 3, ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Estas palavras, na verdade, ele está se referindo à morte, como disse, que nivela todo ser humano. Todos são iguais, impuros e puros. Os que sacrificam, os que não sacrificam, os justos e os injustos. Todos são nivelados quando morrem. Por isso, não podemos nos achar melhores do que ninguém. E, para terminar, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, ele diz as seguintes palavras: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Porém o homem não sabe a sua hora. Muito forte, né? Que interessante esse versículo. A perspectiva e visão aqui empregada é a deste mundo. Por esse prisma, os acontecimentos são arbitrários e indicando que Deus não é solícito e equitativo ao lidar com a humanidade. Mas o contexto geral bíblico nos mostra que, de forma diferente, Deus lida com todos de forma justa. Nem tudo é saudado aqui nesta vida, pois não devemos ficar questionando a Deus. Amanhã estaremos com vocês em mais um devocional. Eu aguardo você. Até lá.